momento em que eles entraram no grandioso salão de jantar, todo o navio pareceu prender a respiração. Leandro tinha a mão descansando possessivamente na lombar de Thalita, guiando-a pelo espaço suavemente iluminado como se ela pertencesse àquele lugar. Ela vestia um vestido vermelho marcante que se ajustava à sua figura jovem, seus cabelos escuros caindo sobre um ombro. Eles riam baixinho, perdidos em seu mundo particular. Então os olhos de Leandro encontraram os meus do outro lado do salão. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Thalita seguiu o olhar dele e seu rosto perdeu a cor. Ao meu lado, o Dr. Victor Almeida ergueu sua taça em um brinde calmo e deliberado. Os quatro travamos olhares naquele espaço elegante cheio de lustres de cristal e o zumbido suave das conversas. 28 anos de casamento reduzidos a esse único quadro devastador. Meu marido e sua jovem amante em um cruzeiro de luxo pelo Caribe e eu sentada ali com o marido dela, composto e pronto. Isso havia começado 6 dias antes, em uma terça-feira comum pela manhã. O e-mail de confirmação chegou às 11h47, aninhado entre um lembrete do dentista e uma nota do nosso consultor financeiro sobre rebalancear nossa carteira de aposentadoria. A linha de assunto dizia: cruzeiros de luxo mares azuis, escape de 7 noites pelo Caribe. Quase arquivei como spam até ver o nome do meu marido, Leandro Carvalho, suíte do proprietário, partindo do Rio de Janeiro neste sábado. Café da manhã com champanhe ao nascer do sol na varanda. Serviço de mordomo particular. E listada claramente como segunda hóspede, Thalita Ramos. Fiquei imóvel na ilha da cozinha da nossa casa, a superfície fria de mármore me ancorando, enquanto meu café esfriava ao lado do laptop. A luz do sol entrava pelas janelas altas, refletindo no mesmo vaso de cristal que eu havia enchido com flores frescas no dia anterior. Do lado de fora, a equipe de jardinagem do condomínio se movia com sua eficiência quieta habitual, aparando as cercas vivas que delimitavam nosso jardim bem cuidado. Tudo parecia exatamente como 10 minutos antes. No entanto, sob meus pés, a fundação da minha vida havia mudado com precisão cirúrgica. Leandro havia me dito que precisava estar em São Paulo para uma reunião importante do conselho seguida de uma rápida viagem de golfe com clientes. Ele até resmungara sobre o voo cedo e arrumara seus tacos na noite anterior. Eu me lembrava de beijar sua bochecha na porta, desejando-lhe boa viagem enquanto ele checava o celular uma última vez. O ritmo normal do nosso casamento, 28 anos de rotinas, responsabilidades compartilhadas e companheirismo quieto, havia parecido intacto. Agora isso. Abri o itinerário anexado com dedos firmes. Jantar ao pôr do sol na ilha particular, massagem para casais no spa, excursão particular de compras de joias em St. Thomas. Cada detalhe falava de planejamento deliberado, o tipo que Leandro uma vez reservava para nossas viagens de aniversário antes das crianças crescerem e saírem de casa. Isabela era casada e estabelecida em Curitiba com sua própria família. Lucas estava cursando doutorado em São Paulo. A casa havia ficado quieta demais, eu percebi. Quieta demais para um homem como Leandro. Aparentemente, Thalita Ramos, 29 anos, a coordenadora de marketing da empresa que a companhia dele havia adquirido no ano anterior. Eu a havia encontrado brevemente na festa de fim de ano, alta, confiante, com uma risada brilhante que virava cabeças. Ela havia se dirigido a Leandro como Sr. Carvalho com uma mistura perfeita de profissionalismo e admiração sutil. Na época, parecera inofensivo. Agora, cada pequena memória se reescrevia com foco mais nítido. Acessei nossa conta compartilhada da nuvem familiar, aquela que criamos anos atrás para documentos de viagem, fotos e papéis importantes. Ele havia esquecido de remover meu acesso do encaminhamento automático. Um descuido descuidado, ou talvez a arrogância quieta de um homem que acreditava poder manter 2 vidas separadas sem consequências. Clicando nos detalhes da reserva, notei que o pagamento viera da conta pessoal de negócios dele, não da nossa conjunta. Outra escolha deliberada. A suíte do proprietário não era apenas luxuosa, era a opção mais cara do navio, projetada para aqueles que queriam impressionar. Imaginei ele descrevendo para ela, prometendo uma fuga das responsabilidades cotidianas. Por vários longos minutos, simplesmente fiquei ali respirando. Não houve explosão dramática, nem enchente de lágrimas. Em vez disso, uma estranha clareza cristalina se instalou sobre mim. 28 anos, 2 filhos
incontáveis marcos compartilhados. Tudo isso equilibrado contra essa única traição calculada. Eu não estava com raiva do jeito explosivo que as pessoas esperam. Senti algo mais profundo, decepção misturada com determinação. Leandro havia escolhido esse caminho. Agora, eu escolheria o meu. Comecei a tomar notas meticulosas em um novo documento. Detalhes do voo, número da cabine, reservas de excursões. Cruzei referências com o perfil de mídia social e profissional de Thalita com eficiência quieta. Depois busquei o marido dela, Dr. Victor Almeida, cirurgião cardíaco respeitado. As fotos do casamento deles de 4 anos atrás ainda apareciam em postagens ocasionais. Ele parecia firme e realizado, o tipo de homem que provavelmente trabalhava longas horas acreditando no futuro que construíam. No início da tarde, eu havia composto uma mensagem cuidadosa e enviado pelo sistema de contato seguro do hospital dele. Curta, factual e impossível de ignorar. Dr. Almeida, acredito que nossos cônjuges estejam planejando uma viagem juntos na próxima semana a bordo do Mares Azuis. Tenho toda a documentação. Devemos falar em particular. A resposta dele veio mais rápido do que eu esperava, em 40 minutos. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, em um café quieto bem fora dos nossos círculos habituais. Naquela noite, quando Leandro ligou de São Paulo, sua voz carregava a mistura familiar de calor e distração. Respondi com o mesmo tom medido que usava havia anos. Boa viagem, eu disse. Aproveite seu golfe. Ele não fazia ideia de que o chão já se movia sob ele. Na tarde seguinte, Victor Almeida chegou exatamente no horário. Alto, com fios prateados nos cabelos escuros e os movimentos precisos de um cirurgião. O aperto de mão dele era firme, os olhos firmes apesar do cansaço marcado ao redor deles. Pedimos café e nos sentamos um de frente para o outro como profissionais discutindo um caso difícil. Ela me disse que era uma viagem de garotas com amigas da faculdade, ele disse baixinho, a voz controlada. Eu até ajudei ela a fazer as malas. Deslizei a confirmação impressa do cruzeiro pela mesa pequena. Ele leu cada linha com foco clínico. Quando chegou ao nome de Thalita, listado abaixo do de Leandro, o maxilar dele se contraiu quase imperceptivelmente. Mas ele permaneceu composto. Falamos por quase 2 horas, não com lágrimas ou acusações, mas com precisão de olhos claros. Quando nos levantamos para sair, uma aliança havia se formado, não nascida de amizade, mas de necessidade e respeito mútuo. Não os confrontaríamos imediatamente. Em vez disso, nos juntaríamos ao cruzeiro. Reservei a suíte do proprietário diretamente do outro lado do corredor da deles. Victor garantiu uma grandiosa suíte um convés abaixo, embora se juntasse a mim nos espaços públicos. Alinhamos nossas excursões e horários de jantar onde possível. O plano era simples. Presença, quieta, inegável presença. Enquanto dirigia para casa naquela noite, a luz tardia do sol filtrava pelas árvores que ladeavam nossa rua. Nossa casa parecia a mesma, elegante, bem mantida, cheia dos artefatos de uma vida compartilhada. Mas eu a via diferente agora. Não como um lar que estava perdendo, mas como um capítulo cujas páginas finais estavam sendo escritas. Leandro queria uma fantasia. Eu entregaria a realidade em vez disso, calmamente, metodicamente e sem perder minha dignidade. O cruzeiro partia em 5 dias. Até lá, tudo estaria no lugar. A reunião com Victor durou até o fim da tarde. Ficamos mais tempo sobre o café naquele café discreto, 2 estranhos unidos pela mesma revelação indesejada. Ele falava com a precisão medida de um cirurgião que já dera notícias difíceis muitas vezes antes. Eu escutava, oferecendo minhas próprias observações, sem enfeites. Não houve declarações teatrais de raiva ou juras de vingança. Em vez disso, mapeamos a logística como se planejássemos um projeto complexo, calmamente e de forma completa. Não quero caos, Victor disse, girando sua xícara devagar nas mãos. Thalita prospera com drama quando encurralada. Prefiro que ela enfrente as consequências que escolheu ignorar. Assenti, apreciando a clareza dele. Aos 51 anos, ele carregava a confiança quieta de um homem que construíra a carreira com mãos firmes e decisões claras. Suas têmporas prateadas e as linhas finas ao redor dos olhos falavam de longas horas na sala de cirurgia e do peso das expectativas. Ele fez perguntas práticas sobre o layout do navio.
as excursões que Leandro havia reservado e como nos posicionaríamos sem criar cenas públicas. Compartilhei os detalhes que havia reunido, incluindo a cabine 1026, a suíte do proprietário e sua localização exata no Convés 10. Quando saímos do café, o plano havia tomado forma sólida. Eu reservaria a suíte do proprietário diretamente do outro lado do corredor, 1028. Victor garantiu uma suíte espaçosa um convés abaixo, mas planejava passar a maioria das noites e atividades-chave nas áreas públicas comigo. Sincronizamos nossas reservas de jantar e seleções de excursão. O objetivo nunca era se esconder. Simplesmente existiríamos no espaço deles com dignidade e compostura. Os próximos dias passaram em um borrão de preparação quieta. Contei a Leandro por telefone que planejava visitar minha irmã em Curitiba por uma semana. Uma história que ele aceitou sem muitas perguntas. As respostas dele eram distraídas, ansiosas para encerrar a ligação. Arrumei as malas com cuidado deliberado. Vestidos de linho elegantes, um vestido de gala verde esmeralda profundo para a noite formal, peças confortáveis mas refinadas, que refletiam a mulher que eu me tornara ao longo de 28 anos. Cada item dobrado na mala parecia uma pequena afirmação de controle. Victor e eu trocamos algumas mensagens a mais, profissionais e concisas. Ele me enviou detalhes adicionais que havia descoberto sobre os gastos recentes e padrões de viagem de Thalita. Em troca, encaminhei o itinerário completo. Havia um conforto inesperado nessa colaboração. Não buscávamos consolo um no outro, mas entendíamos o terreno que estávamos prestes a entrar. Duas pessoas que haviam construído vidas substanciais agora confrontando a fragilidade da confiança. Na manhã da partida, o Rio de Janeiro me recebeu com umidade espessa e sol brilhante. O terminal do cruzeiro zumbia de energia. Famílias empurrando malas, casais posando para fotos, carregadores se movendo com eficiência praticada. Passei pelo check-in com confiança quieta, meu vestido de linho creme impecável e minhas pérolas discretas. Victor já havia embarcado e confirmou por mensagem que Leandro e Thalita estavam no navio. Entrei na suíte do proprietário e fechei a porta atrás de mim. O espaço era de tirar o fôlego. Uma generosa área de estar, um banheiro de mármore maior que alguns quartos de hotel e a varanda privada expansiva com vista para o porto. A luz do sol dançava sobre a água, lançando padrões cambiantes nas paredes claras. Desfiz as malas devagar, pendurando vestidos no armário e arrumando os itens de toalete com cuidado. Através das paredes do corredor, captei sons fracos, risadas, o rolar de uma mala, a voz profunda familiar de Leandro, dizendo algo que eu não conseguia distinguir completamente. Uma estranha calma se instalou sobre mim quando pisei na varanda. A buzina do navio soou baixa e ressonante, sinalizando a chamada final para o embarque. Abaixo, passageiros subiam pela passarela. Em algum lugar entre eles, meu marido caminhava ao lado de uma mulher quase metade da idade dele, acreditando que essa semana pertencia apenas a eles. Observei a atividade do porto, sentindo a vibração gentil dos motores sob meus pés. O ar carregava sal e possibilidade. Victor se juntou a mim brevemente no átrio mais tarde naquela tarde. Ele parecia distinto em um blazer azul marinho, a postura ereta apesar da tensão que eu podia sentir por baixo. Falamos baixinho perto de um piano de cauda, dois conhecidos aproveitando o início de um cruzeiro. Eles estão na 1026, ele confirmou. Eu os vi entrar no corredor. Thalita estava animada com o serviço de mordomo. Ofereci um pequeno sorriso firme. Então vamos dar a eles a experiência completa. Concordamos com nossa primeira aparição, o salão de jantar principal naquela noite. Sem abordagem direta, simplesmente estar presentes. Enquanto Victor voltava para sua suíte para trocar de roupa, fiquei na amurada do convés superior observando a skyline do Rio de Janeiro recuar. A brisa quente puxava meus cabelos. 28 anos de casamento haviam me ensinado muitas coisas. Paciência, resiliência, o valor da compostura sob pressão. Essas lições me serviriam agora. De volta à minha suíte, escolhi um vestido azul marinho sofisticado para o jantar, um que acentuava minha figura sem esforço excessivo. Apliquei maquiagem com mão firme, estudando meu reflexo. Havia linhas ao redor dos meus olhos que não estavam lá nos meus 30 anos, mas elas pertenciam a uma vida plenamente vivida. Eu não competia com a juventude de Thalita.
Eu apresentava a mulher que Leandro escolhera trair. Às 19h30, segui para o grandioso salão de jantar. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre toalhas brancas e prata polida. Música suave tocava ao fundo. Escolhi uma mesa com vista clara para a entrada principal e pedi uma taça de Sauvignon Blanc fresco. Victor chegou minutos depois e se sentou de frente para mim. Conversamos naturalmente sobre as amenidades do navio e os portos vindouros, nossas vozes carregando o suficiente para se misturar ao burburinho ao redor. Então, às 19h40, eles entraram. Leandro parecia relaxado em uma camisa sob medida, a mão descansando levemente na lombar de Thalita. Ela usava aquele vestido vermelho marcante, a confiança juvenil em plena exibição, inclinando-se ligeiramente para ele. Eles sorriam um para o outro, compartilhando alguma piada privada, a imagem de uma fuga romântica. O olhar de Leandro varreu o salão e pousou na nossa mesa. A transformação foi instantânea. A mão dele caiu das costas de Thalita. O rosto dele ficou rígido, a cor sumindo das bochechas. Thalita virou, seguindo o olhar dele, e congelou no meio do passo. Sua expressão brilhante se estilhaçou. Ergui minha taça em um pequeno gesto educado de reconhecimento. Victor virou a cabeça apenas o suficiente para que eles o vissem claramente. Por vários longos segundos, os quatro permanecemos conectados através do elegante salão de jantar, o ar denso com verdades não ditas. A boca de Leandro se abriu ligeiramente, depois fechou. Os dedos de Thalita apertaram a clutch. Foram levados a uma mesa do outro lado do salão, mas o dano estava feito. A fantasia havia rachado no momento em que encontrou a realidade. Tomei um gole lento de vinho, sentindo o líquido fresco me firmar. Victor encontrou meus olhos do outro lado da mesa, a expressão composta, mas carregando um entendimento compartilhado. A primeira noite no mar mal havia começado, e já a ilusão cuidadosamente construída começava a se desfazer. O resto daquela primeira noite se desenrolou com o tipo de normalidade deliberada que só intensificava a tensão subjacente. Depois do choque inicial no salão de jantar, Leandro e Thalita foram sentados em uma mesa perto das janelas, longe o suficiente para oferecer a ilusão de privacidade, mas perto o suficiente para que permanecêssemos inegavelmente presentes. Victor e eu continuamos nossa refeição em ritmo medido, discutindo o itinerário do navio e a qualidade da carta de vinhos como se fosse qualquer outra viagem. Não olhávamos fixamente, não precisávamos. Nossa mera presença falava volumes. Captei olhares ocasionais de Leandro, olhares rápidos e incrédulos que ele tentava mascarar focando no menu. Thalita sentava com postura rígida, a confiança anterior diminuída. Ela beliscava o aperitivo, o riso agora ausente. A jovem mulher que embarcara acreditando estar entrando em uma semana de luxo secreto agora se via compartilhando o mesmo espaço elegante com as duas pessoas cujas vidas ela ajudara a perturbar. Depois do jantar, Victor e eu demos um passeio ao longo do convés de promenade. O ar da noite era quente e salgado, carregando o som fraco das ondas contra o casco enquanto o navio cortava as águas escuras do Caribe. Luzes de cordão piscavam acima e música suave vinha dos lounges próximos. Caminhamos lado a lado sem nos tocar. Dois profissionais navegando território desconhecido com dignidade quieta. Eles pareciam abalados. Victor observou. A voz baixa mas firme. Thalita odeia ser pega de surpresa. Ela prefere controle. Assenti, observando as luzes distantes de outro navio no horizonte. Leandro sempre acreditou que poderia gerenciar mundos múltiplos. Esta noite esses mundos colidiram. Não nos demoramos neles. Em vez disso, falamos brevemente sobre nossos filhos, os dois filhos dele na faculdade, minha Isabela e Lucas, e a estranha simetria de vidas vazias de repente viradas de cabeça para baixo. Não havia pressa em direção à intimidade ou aliança além da necessidade. Simplesmente nos entendíamos de um jeito que poucos outros poderiam. Voltei para minha suíte por volta das 22h00. A suíte do proprietário parecia ainda mais espaçosa à noite com as portas da varanda abertas para a brisa do mar. Servi um pequeno copo de água com gás do minibar e saí para fora. O navio zumbia gentilmente sob mim, uma vibração firme que combinava com a determinação quieta crescendo no meu peito. Através do corredor, sons fracos vinham da cabine 1026, vozes abafadas,
o ocasional subir e descer da conversa. Não forcei para ouvir, mas as paredes finas tornavam fragmentos inevitáveis. O tom de Leandro carregava aquela borda defensiva que eu reconhecia de discordâncias passadas. As respostas de Thalita eram mais afiadas, mais jovens, menos praticadas em conter frustração. O sono veio devagar naquela noite. Deitei na cama king size, olhando para os painéis elegantes do teto, repassando o momento do salão de jantar. 28 anos. Eu havia apoiado a carreira de Leandro através de noites tardias e empreendimentos arriscados. Eu havia criado nossos filhos enquanto gerenciava nossa casa e obrigações sociais. Eu havia sido a parceira firme, aquela que lembrava aniversários e datas importantes, que mantinha o tecido de nossa vida intacto. E ainda assim aqui estava eu em um cruzeiro de luxo que não havia escolhido, confrontando uma traição envolta em champanhe e vistas do oceano. A manhã chegou com um sol brilhante inundando a varanda. Vesti calças de linho leves e uma blusa suave, escolhendo conforto com elegância quieta. Victor mandou mensagem que me encontraria para o café da manhã no café do Convés Lido. Quando entrei no corredor, a porta da 1026 se abriu. Leandro saiu primeiro, parecendo ligeiramente desalinhado apesar da polo cara. Nossos olhos se encontraram. Renata, ele disse, voz tensa e baixa. Precisamos conversar. Ofereci um pequeno sorriso educado. Claro, há bastante tempo esta semana. Thalita apareceu atrás dele, o rosto pálido sob a maquiagem aplicada com cuidado. Ela evitou meu olhar completamente. Continuei em direção aos elevadores sem outra palavra, deixando-os parados na porta da fantasia deles. Victor já estava em uma mesa de canto com vista para a piscina quando cheguei. Escolhemos frutas frescas, iogurte e café forte, falando facilmente sobre a excursão à ilha particular do dia. O plano estava funcionando como pretendido, não confronto alto, mas presença firme e inescapável. O barco tender para a ilha particular foi suave e ensolarado. Victor e eu embarcamos cedo e escolhemos assentos perto da frente. Quando Leandro e Thalita chegaram, eles tiveram pouca escolha senão sentar algumas fileiras atrás de nós. Senti os olhos deles na minha nuca durante toda a curta viagem. A ilha em si era perfeita como cartão postal, areia branca, água turquesa, palmeiras balançando na brisa. Reivindicamos espreguiçadeiras perto da arrebentação suave, arrumando toalhas e pedindo bebidas geladas da equipe atenta. Leandro e Thalita se instalaram mais adiante na praia, mas a ilha era pequena o suficiente para que evitar fosse impossível. Depois de uma hora, Leandro caminhou até nós, os pés descalços levantando areia. Thalita o seguia relutantemente. Isso é loucura, Renata, ele disse, mantendo a voz baixa. O que você está fazendo aqui? Olhei para cima do meu livro, protegendo os olhos com uma mão, aproveitando uma viagem bem merecida, o mesmo que você. Victor se levantou devagar e ficou ao meu lado, a presença sólida e calma. Olá, Thalita. Ela estremeceu ao som da voz do marido, mas conseguiu um aceno fraco. Os quatro ficamos em um quadrado desajeitado sob o sol brilhante do Caribe, sem vozes altas, sem acusações atiradas pela areia, apenas o peso quieto da verdade pressionando a fuga romântica deles. Leandro tentou de novo. Podemos discutir isso como adultos quando voltarmos para casa. Nós somos adultos, respondi uniformemente, e estamos discutindo agora no ambiente que você escolheu. Thalita se mexeu desconfortavelmente, os dedos dos pés afundando na areia. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente jovem, incerta e exposta. Victor a observava com a mesma compostura clínica que provavelmente usava na sala de cirurgia, oferecendo nem conforto nem raiva, apenas clareza. Não nos demoramos. Victor e eu voltamos para nossas espreguiçadeiras, lendo e ocasionalmente nadando na água clara. A pressão não era dramática, era constante, como a maré gradualmente remodelando a linha da costa. No final da tarde, quando o tender nos devolveu ao navio, a intimidade fácil entre Leandro e Thalita havia visivelmente se desgastado. Eles caminhavam a vários metros de distância, a conversa escassa e tensa. Naquela noite, enquanto me preparava para outro jantar, senti uma força quieta se instalando nos meus ossos. Isso não era sobre vencer ou humilhá-los, era sobre recusar desaparecer, sobre ficar na minha verdade com a mesma dignidade que eu trouxera para cada outro capítulo da minha vida.
O primeiro dia completo no mar mal havia começado, e a semana se estendia à frente com possibilidade deliberada. A ilha particular havia definido o tom, mas o peso real de nossa presença começou a se instalar nos dias seguintes. No segundo dia completo no mar, o ritmo do navio parecia quase familiar. O balanço gentil das ondas, o sino suave anunciando atividades, o cheiro de protetor solar e ar oceânico misturando-se em cada corredor. Victor e eu nos movíamos por ele com propósito quieto, nunca perseguindo Leandro e Thalita, mas nunca recuando também. Naquela tarde, nos juntamos à excursão de snorkel no segundo porto. A água estava excepcionalmente clara, a luz do sol perfurando para revelar coral vibrante e peixes velozes. Ajustei minha máscara e deslizei para o mar quente ao lado de Victor. A curta distância, Leandro e Thalita entraram na água. Por um tempo, o oceano ofereceu um amortecedor temporário, mas quando emergimos perto do mesmo Recife, não havia como evitar o encontro. Leandro nadava a poucos metros, o cabelo penteado para trás, respirando mais forte do que a corrente leve exigia. Thalita flutuava perto, a energia juvenil temperada por desconforto óbvio. Victor acenou educadamente na direção deles antes de se virar para apontar um cardume de peixes coloridos. Os quatro boiávamos na mesma extensão turquesa, o vasto oceano de alguma forma fazendo o espaço entre nós parecer menor. Mais tarde, de volta ao convés de sol do navio, Leandro se aproximou enquanto Thalita ficava no bar. Ele parecia cansado, o sol tropical fazendo pouco para esconder a tensão ao redor dos olhos. Aos 54 anos, ele ainda se portava com a confiança de um homem de negócios bem-sucedido, mas rachaduras apareciam na fachada. "Renata, isso já foi longe demais", ele disse, mantendo a voz baixa enquanto ficava ao lado da minha espreguiçadeira. "Você está fazendo um espetáculo." Coloquei o livro de lado e olhei para ele, protegendo os olhos do brilho. "Um espetáculo? Estou simplesmente aproveitando o cruzeiro que você planejou com tanto cuidado. Suíte do proprietário, excursões particulares, cafés da manhã com champanhe. Tudo soou maravilhoso no e-mail de confirmação." Ele estremeceu com a menção do e-mail. "Thalita e eu. Não é o que você pensa. Isso deveria ser privado." Terminei calmamente. "Sim, deduzi isso pelo cartão de crédito separado e pela história sobre São Paulo." Victor se juntou a nós então, uma toalha sobre o ombro, a precisão cirúrgica evidente mesmo em shorts de banho. Ele não interrompeu agressivamente. Simplesmente ficou ali, uma presença firme que parecia desinflar Leandro ainda mais. Thalita se aproximou hesitantemente, segurando um coquetel colorido como um escudo. De perto, ela parecia ainda mais jovem que seus 29 anos, a maquiagem ligeiramente borrada pela água. Olhou para Victor, depois rapidamente para longe, incapaz de sustentar o olhar dele. "Victor", ela disse suavemente, quase suplicante, "podemos conversar a sós?" Ele a estudou por um longo momento, o homem que uma vez prometera a ela para sempre agora, a vendo com clareza inabalável. "Podemos conversar quando você estiver pronta para ser honesta. Não antes." A troca foi breve, civil e devastadora em sua contenção. Sem gritos, sem lágrimas na frente de estranhos, apenas 4 pessoas paradas em um convés banhado de sol, enquanto a fantasia que haviam construído desmoronava sob o peso da realidade. Leandro estendeu a mão para a de Thalita, mas ela se afastou ligeiramente, os dedos apertando o copo em vez disso. Naquela noite, as discussões na cabine 1026 cresceram mais audíveis. Sentei na minha varanda com uma xícara de chá de ervas enquanto o navio navegava para o próximo porto. As paredes finas carregavam fragmentos. A voz de Thalita subindo com frustração, as respostas de Leandro defensivas e cada vez mais impacientes. "Você disse que isso seria simples", ela acusou em um ponto. A resposta dele foi abafada, mas a tensão vibrava pelo corredor como um fio vivo. Não me senti triunfante ouvindo aquilo. Em vez disso, senti uma profunda clareza. 28 anos de casamento haviam incluído bons momentos criando Isabela e Lucas, construindo um ao outro através de desafios. Mas aqueles anos também haviam revelado o padrão de Leandro quando a vida ficava quieta ou exigente. Ele buscava excitação em outro lugar. Desta vez, ele escolhera alguém jovem o suficiente para ser contemporânea da nossa filha, acreditando que luxo e segredo poderiam sustentá-lo. Victor me encontrou para um drink noturno em um lounge quieto no Convés 11.
Escolhemos uma mesa de canto longe da música. Ele parecia composto, mas notei o jeito como a mão dele apertava ligeiramente o copo de uísque. Ela perguntou se eu ainda a amava. Ele disse depois de um tempo. Eu disse que amor sem respeito é apenas apego. Ela não gostou dessa resposta. Assenti, entendendo mais do que podia expressar. Leandro continua dizendo que foi um erro. Como se planejar um cruzeiro de luxo inteiro para a amante fosse algo que aconteceu por acidente. Ficamos em silêncio companheiro por algum tempo, observando casais dançarem em uma pequena pista. Havia conforto nesse ponto de vista compartilhado. Duas pessoas que haviam dado tanto aos casamentos agora se recusando a deixar a traição definir seu valor. Victor não procurava um novo romance mais do que eu. Simplesmente nos ancorávamos um ao outro através de uma tempestade desconfortável, mas necessária. A manhã seguinte trouxe outra colisão em camadas durante a sessão de trívia do navio. O anfitrião incentivava equipes maiores e quando Leandro e Thalita tentaram sentar em uma mesa distante, Victor e eu fomos convidados a nos juntar a um grupo que os incluía. A etiqueta social deixava pouco espaço para recusa. Sentamos de frente um para o outro na mesa longa, respondendo perguntas sobre história, filmes e geografia, com contribuições educadas. O charme usual de Leandro falhou quando uma pergunta sobre histórias de amor clássicas surgiu. Thalita se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Respondi corretamente uma sobre um famoso romance do Caribe, minha voz firme. Cada pequena interação adicionava outro fio à teia de desconforto ao redor deles. Sem acusações dramáticas, apenas o espelho implacável de nossa presença, refletindo de volta as escolhas que eles haviam feito. Quando a sessão terminou, Thalita se desculpou rapidamente alegando uma dor de cabeça. Leandro ficou um momento mais, os olhos encontrando os meus com uma mistura de arrependimento e irritação. Você fez seu ponto, Renata, ele disse baixinho enquanto os outros se dispersavam. Fiz? Respondi. Porque de onde estou sentada, o ponto só está começando a chegar. Ele saiu sem outra palavra. Victor e eu ficamos na mesa um pouco mais terminando nossas bebidas. O navio continuava seu curso firme através das águas azuis, mas dentro da cabine 1026 e através dos salões de jantar e convéses, a ilusão de uma fuga romântica despreocupada havia sido completamente desmantelada. A pressão estava funcionando não pela força, mas pelo simples ato poderoso de se recusar a desaparecer. Os dias seguintes se estabeleceram em um ritmo de presença deliberada que se provou muito mais eficaz do que qualquer confronto poderia ter sido. O navio se movia suavemente de porto em porto, cada nova ilha oferecendo outro palco onde nossos caminhos inevitavelmente se cruzavam. Victor e eu nunca os perseguíamos, mas aparecíamos com consistência quieta nos buffets de café da manhã, ao redor da piscina durante atividades programadas. A pressão crescia lentamente como o sol do Caribe subindo mais alto a cada hora, impossível de ignorar. Na manhã do quarto dia, entrei na área principal de jantar para o café da manhã e encontrei Leandro e Thalita já sentados perto das janelas. Eles pareciam menos polidos do que na primeira noite. Os ombros de Leandro carregavam tensão visível, enquanto Thalita olhava para o café com olhos distantes. Quando Victor e eu escolhemos uma mesa diretamente na linha de visão deles, o garfo de Leandro parou no meio do caminho até a boca. Oferecia um pequeno aceno de reconhecimento, o mesmo cumprimento educado que se daria a conhecidos em um clube. Nada mais. Pedimos torrada de abacate e frutas tropicais frescas. Enquanto o garçom servia o café, Thalita olhou em nossa direção novamente. O brilho juvenil dela havia diminuído notavelmente. A amante despreocupada, aproveitando o luxo roubado agora, parecia carregada pela realidade de dois casamentos colidindo em tempo real. Victor comia calmamente, ocasionalmente compartilhando observações sobre o porto vindouro. Nossa conversa fluía naturalmente, nunca alta o suficiente para perturbar os outros, ainda assim posicionada perfeitamente para que eles testemunhassem duas pessoas lidando com traição com compostura. Mais tarde naquela manhã nos juntamos ao mesmo grupo de snorkel que eles haviam reservado. A água estava quente e convidativa, cheia de cardumes de peixes prateados que disparavam através de feixes de luz do sol. Nadei a curta distância de Leandro, que continuava roubando olhares na minha direção. Quando emergimos perto da escada do barco, Thalita já subia a bordo, os movimentos apressados. Leandro demorou um momento mais na água. Renata, ele disse baixinho, nadando ao meu lado.
Eu nunca quis te machucar assim. Ajustei minha máscara, encontrando os olhos dele firmemente. Ainda assim, aqui estamos, no cruzeiro que você planejou com tanto cuidado. Diga-me, Leandro, a realidade combina com a fantasia que você vendeu para si mesmo? Ele não teve resposta imediata. As ondas batiam gentilmente entre nós enquanto outros passageiros subiam a bordo. Victor esperava no convés oferecendo a mão quando subia a escada. O pequeno gesto de apoio, testemunhado por ambos Leandro e Thalita, carregava seu próprio peso quieto, sem drama. Apenas o lembrete firme de que a vida continuava com ou sem o segredo deles intacto. Naquela tarde, no convés da piscina, os encontros cresceram mais em camadas. Eu estava lendo sob uma cabana sombreada quando Thalita se aproximou hesitantemente, uma toalha apertada nas mãos. Ela parecia mais jovem sob a luz brilhante do sol, quase vulnerável. Victor sentava perto com um livro, perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para dar espaço ao momento. "Posso sentar um minuto?" ela perguntou, a voz mais suave do que eu esperava. Gesticulei para a cadeira vazia. "Claro." Ela se empoleirou na borda, claramente desconfortável. Isso não deveria ter acontecido assim, eu pensei. Não sei o que pensei. Estudei-a por um momento, vendo não apenas a outra mulher, mas uma pessoa que fizera escolhas com consequências que só agora ela compreendia plenamente. Nenhum de nós planeja que a realidade invada nossas ilusões, Thalita, mas ela sempre invade. Victor não interrompeu, simplesmente fechou o livro e observou com a mesma paciência clínica que trazia para a sala de cirurgia. Os olhos de Thalita piscaram para ele, depois para longe. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelos sons de risadas de crianças chapinhando na piscina e o chamado distante de um bartender. Ela se levantou depois de alguns minutos, murmurando algo sobre precisar de protetor solar, e saiu. Os ombros dela permaneceram curvados muito depois que ela partiu. Leandro me encontrou mais tarde no convés de promenade superior enquanto o sol começava sua lenta descida para o horizonte. O céu ardia em tons de laranja e rosa, pintando a água em ouro líquido. Ele se apoiou na amurada ao meu lado, a brisa puxando a camisa dele. "Cometi um erro estúpido", ele admitiu, voz rouca. "Crise de meia-idade, chame como quiser." Ela me fazia sentir jovem de novo, vivo de um jeito que eu não sentia havia anos. Mantive o olhar no horizonte. "E agora esse cruzeiro ainda parece valer a pena." Ele exalou pesadamente. "As discussões nunca param. Ela está brava porque você está aqui. Eu estou bravo comigo mesmo. Tudo está desmoronando." "Bom," eu disse baixinho, sem maldade. "Desmoronar é o primeiro passo para ver as coisas claramente." Ele olhou para mim, então realmente olhou do jeito que não fazia havia muito tempo. O homem com quem eu construíra uma vida, criara filhos, apoiara através de altos e baixos nos negócios. Por um momento fugaz, vi arrependimento ali genuíno e cru, mas arrependimento sozinho não bastava. Não depois do planejamento calculado, o cartão de crédito secreto, as mentiras sobre São Paulo. Naquela noite, os sons da cabine 1026 cresceram mais afiados. Vozes carregavam claramente pelas paredes. A frustração de Thalita subindo, o tom defensivo de Leandro rachando sob pressão. Sentei na minha varanda com um chale leve contra a brisa da noite, ouvindo o oceano em vez da discussão deles. A barreira fina entre nossas suítes havia se tornado uma metáfora para todo o relacionamento deles, frágil, permeável e, em última análise, incapaz de proteger-los da verdade. Victor se juntou a mim para um drink quieto em um dos lounges menores. Falamos pouco deles naquela noite. Em vez disso, discutimos livros que ambos havíamos apreciado, lugares que esperávamos visitar no futuro e a estranha liberdade que às vezes segue a upheaval. Não havia tensão romântica entre nós, apenas o conforto sólido de respeito mútuo. Duas pessoas que haviam dado décadas aos casamentos agora, descobrindo que ainda podiam ficar de pé sozinhas. No quinto dia, a mudança em Leandro e Thalita era inconfundível. Eles se moviam pelo navio com energia diminuída, os toques mais raros, as conversas mais breves, a suíte de luxo, o mordomo particular, as excursões românticas, não mais os protegiam das consequências das escolhas deles. Leandro começava a entender que perseguir juventude custava tudo o que havia construído. Thalita aprendia que a atenção de um homem casado, por mais lisonjeira, carregava bagagem pesada.
A pressão lenta havia feito seu trabalho. A fantasia não era mais sustentável, e a noite formal se aproximando traria tudo para um foco ainda mais nítido sob os lustres e trajes noturnos. A noite formal transformou o navio em um mundo de elegância polida. Lustres de cristal brilhavam acima de toalhas brancas engomadas. Talheres reluziam sob iluminação quente e as suaves cordas de um quarteto de cordas ao vivo enchiam o grandioso salão de jantar. Homens vestiam smokings, mulheres se moviam em vestidos fluidos e o ar carregava notas de perfume fino, vinho envelhecido e o sal fraco do mar. Era o tipo de noite projetada para celebração e romance. Para Leandro e Thalita, se tornaria algo inteiramente diferente. Escolhi o vestido verde esmeralda profundo que havia arrumado com intenção. Ele caía perfeitamente, roçando minha figura com sofisticação quieta. Adicionei brincos simples de diamante que Leandro me dera no nosso 25º aniversário e prendi o cabelo em um coque elegante. De pé diante do espelho na suíte do proprietário, estudei meu reflexo. A mulher que olhava de volta havia ganhado linhas ao longo de 52 anos de vida, risos, preocupações, força. Eu não competia com juventude, eu apresentava a verdade. Victor me encontrou do lado de fora da entrada do salão de jantar. Ele parecia distinto em seu smoking preto, as têmporas prateadas captando a luz. Entramos juntos e fomos sentados em uma grande mesa redonda para 6. As cadeiras extras tornavam nossa posição impossível de evitar. Pedimos champanhe e falamos baixinho sobre o menu, o repertório do quarteto de cordas e a beleza do céu noturno visível pelas grandes janelas. Nossa calma parecia deliberada, ancorada. Leandro e Thalita chegaram 10 minutos depois. Ele vestia um smoking clássico que geralmente o fazia parecer imponente. Esta noite parecia ligeiramente grande demais, como se a semana o tivesse desgastado. O vestido vermelho de Thalita era impressionante, mas a postura dela carecia da confiança anterior. Quando o maitre os levou aos únicos assentos restantes diretamente à nossa frente, Leandro parou no meio do passo. A mão de Thalita apertou o braço dele. Por um batimento cardíaco, todo o salão pareceu se estreitar para nossa mesa. Outros passageiros conversavam e riam ao nosso redor, alheios ao terremoto silencioso acontecendo no meio deles. Leandro se recuperou primeiro, guiando Thalita para a cadeira com compostura forçada. Os olhos dele encontraram os meus, arrependimento, frustração e algo como resignação piscando no rosto. Boa noite, eu disse uniformemente, erguendo minha flute de champanhe em um pequeno gesto. Victor ofereceu um aceno educado. A refeição começou com polidez superficial. O garçom serviu vinho. Os pratos chegaram em sucessão elegante. Bisque de lagosta gelada, salada César fresca e filé mignon perfeitamente selado. A conversa permaneceu cuidadosamente neutra no início. O tempo nas ilhas, o itinerário do navio, a qualidade do serviço. Mas sob cada palavra jazia o peso acumulado da semana. No meio do prato principal, enfiei a mão na pequena clutch de noite e coloquei um envelope grosso no centro da mesa. O papel branco nítido se destacava contra a porcelana fina. Leandro olhou para ele como se pudesse mordê-lo. "O que é isso?" ele perguntou a voz baixa. "Clareza", respondi, "já que você parece ter dificuldade em encontrar lá sozinho." Ele abriu o envelope com dedos rígidos. Dentro estavam cópias impressas da confirmação do cruzeiro, extratos de cartão de crédito da conta de negócios dele, e-mails entre ele e Thalita e uma carta do meu advogado delineando a separação financeira que eu já havia iniciado. Victor deslizou uma pasta similar para Thalita. Ela abriu devagar, as unhas manicures tremendo ligeiramente contra as páginas. A cor sumiu dos rostos de ambos. Ao nosso redor, risadas subiam de mesas vizinhas, enquanto a nossa caía em silêncio pesado. Os olhos de Thalita se encheram, mas ela piscou rapidamente, recusando deixar as lágrimas caírem em público. O maxilar de Leandro trabalhou enquanto ele escaneava os documentos, as defesas anteriores desmoronando sob a evidência impressa. "Você estava planejando isso?" ele disse finalmente, a voz pouco acima de um sussurro. "Não", corrigi calmamente. "Você planejou o cruzeiro. Eu simplesmente decidi não desaparecer dele." Victor falou diretamente com Thalita, a voz de cirurgião firme e precisa. "Você me disse que era uma viagem de garotas. Acreditei em você porque confiava em você.
Esses papéis mostram exatamente quanto essa confiança custou. Thalita parecia menor no vestido elegante. Eu nunca quis que fosse tão longe, murmurou. Começou como excitação. Você sempre estava trabalhando, Victor. Leandro me fazia sentir vista. A expressão de Victor permaneceu composta, embora eu visse o músculo na bochecha dele se contrair. Ser vista não deveria exigir destruir 2 casamentos. Leandro se virou para mim, a voz rachando de exaustão. Renata, podemos consertar isso quando voltarmos para casa. Quando voltarmos para casa, interrompi gentilmente, mas firmemente. As fechaduras estarão trocadas. Suas coisas estarão embaladas. Os papéis do divórcio já estão preparados. 28 anos. Leandro, você escolheu jogar, luz fora em uma suíte de luxo e momentos roubados. Agora enfrente as consequências com a mesma dignidade que mostrei a semana toda. O quarteto de cordas mudou para uma melodia mais suave. Garçons se moviam graciosamente ao nosso redor, reabastecendo taças e limpando pratos como se nada extraordinário estivesse acontecendo. O contraste tornava o momento ainda mais poderoso. Sem gritos, sem cena pública, apenas 4 adultos enfrentando os destroços de suas escolhas sob lustres elegantes. Thalita empurrou o prato para longe, o apetite perdido. Quero sair da mesa. Ainda não, Victor disse baixinho. Termine a noite. Vocês 2 queriam essa fantasia. Pelo menos tenham a coragem de sentar até o fim. Ficamos para a sobremesa. Soufflé rico de chocolate e café servido em porcelana delicada. A conversa havia morrido completamente. Leandro olhava para o prato. Thalita mantinha os olhos baixos. Victor e eu terminamos nossa refeição com a mesma graça medida que mantivéramos desde o embarque. Quando o garçom limpou os pratos finais, me levantei. Aproveitem o resto da noite, eu disse. Minha voz não carregava triunfo, apenas finalidade. Victor se levantou ao meu lado. Saímos do salão de jantar juntos, deixando Leandro e Thalita congelados na mesa atrás de nós. O corredor do lado de fora parecia mais fresco, o som distante do oceano um companheiro firme. Parei na amurada do convés de promenade, a brisa quente da noite roçando minha pele. Victor ficou ao meu lado. Isso foi o suficiente, ele disse. Sim, concordei. Mais do que suficiente. Através das janelas, eu podia ver-los ainda sentados ali. 2 pessoas que haviam entrado no salão, brilhando com excitação secreta, agora enfrentando o peso completo da realidade. A fantasia não sobrevivera à noite formal. O acerto de contas havia chegado, entregue não com raiva, mas com a força quieta e devastadora de compostura e verdade. Amanhã, o navio viraria em direção ao Rio de Janeiro. O cruzeiro estava quase no fim, mas a jornada real, a de volta a nós mesmos, estava apenas começando. A manhã final amanheceu clara e brilhante, enquanto o navio deslizava de volta para o porto do Rio de Janeiro. Da minha varanda, observei a skyline familiar emergir através da névoa, a cidade esperando para nos receber de volta à vida ordinária. Arrumei as malas com a mesma precisão cuidadosa que usara no início da viagem, sem movimentos apressados, sem sentimentalismo prolongado, apenas o fechamento quieto de um capítulo. No corredor, a porta da cabine 1026 se abriu quando saí. Leandro emergiu com olhos pesados e uma mala que parecia mais pesada do que quando chegara. Thalita o seguia, o vigor usual silenciado, óculos escuros escondendo o que eu suspeitava serem olhos cansados. Por um momento, os 4 ficamos no mesmo espaço estreito onde a semana havia começado. Ninguém falou. Victor apareceu da escada e se juntou a mim sem uma palavra. O silêncio dizia tudo o que era necessário. Desembarcamos separadamente, mas no mesmo fluxo de passageiros. Leandro tentou uma vez mais na passarela, a voz baixa e tensa. Renata, por favor, ainda podemos resolver isso. Encontrei o olhar dele firmemente. O tempo para resolver as coisas foi antes de você reservar a suíte do proprietário. Agora é hora de caminhos separados. Ele acenou uma vez, derrotado, e saiu com Thalita atrás. Victor e eu continuamos em direção ao terminal sem olhar para trás. O cruzeiro da fantasia havia terminado exatamente como merecia, quietamente, com a dignidade intacta para aqueles que a haviam preservado. Os procedimentos de divórcio avançaram com eficiência surpreendente. Meu advogado havia preparado tudo com antecedência, e Leandro, talvez exausto pela semana no mar,
escolheu não contestar os termos principais. Fiquei com nossa residência principal e um acordo justo que refletia 28 anos de contribuição para nossa família e o sucesso dele. Ele reteve a casa no lago. Ambos concordamos em apoiar Isabela e Lucas sem envolver-los em conflito desnecessário. Nossa filha em Curitiba expressou decepção quieta, mas respeitou nossa decisão de lidar com isso em particular. Lucas simplesmente perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava melhor do que bem. Thalita e Victor se separaram com discrição similar. Ela se mudou para outra cidade pouco depois. Nunca perguntei por detalhes e Victor não ofereceu nenhum. Alguns finais não requerem exame adicional. 6 meses depois, eu estava na varanda do meu novo apartamento à beira-mar, um espaço iluminado pelo sol com menos cômodos, mas muito mais paz. A casa grande havia sido vendida rapidamente. Mantive apenas as peças que realmente importavam. Fotos de família, alguns livros favoritos, a mesa onde agora escrevia com mais frequência. A luz da manhã dançava pela baía, enquanto veleiros se moviam preguiçosamente ao longe. Segurava uma xícara de café, respirando o ar salgado, e percebi o quão leve me sentia. O cruzeiro não me destruíra. Ele havia tirado a ilusão e me entregado clareza que eu não sabia que precisava. Viajei para a Itália por 3 semanas na primavera, caminhando por ruas de paralelepípedos e comendo sozinha em pequenos cafés sem desculpas. Entrei em uma aula de aquarela e um clube do livro cheio de mulheres navegando suas próprias transições. Meus dias se enchiam de propósito gentil, jardinagem na pequena varanda, longas caminhadas ao longo da água, almoços ocasionais com novos amigos. Victor e eu mantivemos contato, não como amantes, mas como 2 pessoas que haviam sobrevivido à mesma tempestade. Nos encontrávamos para jantar a cada 2 meses, quando as agendas se alinhavam. Havia conforto em nossas conversas, uma abreviatura compartilhada que ninguém mais entendia. Ele havia se lançado de volta à cirurgia com foco renovado, enquanto eu descobria partes de mim que haviam esperado quietamente por espaço para respirar. O romance poderia vir algum dia, ou não. Por enquanto, a liberdade parecia o maior luxo de todos. Às vezes, tarde da noite, penso naquela suíte do proprietário e nas paredes finas que separavam nossas realidades. Lembro o olhar no rosto de Leandro no salão de jantar quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Lembro a confiança juvenil de Thalita, rachando sob o peso das consequências. Acima de tudo, lembro o poder de escolher calma sobre caos. Em um mundo que recompensa reações dramáticas, há uma força profunda em se recusar a se perder. Leandro queria uma fuga. Em vez disso, recebeu um espelho. Eu queria honestidade. Ao entregá-la com compostura, reconquistei não apenas minha dignidade, mas meu futuro. A mulher que embarcou naquele navio como esposa de Leandro Carvalho voltou como Renata Carvalho, inteira, capaz e finalmente verdadeiramente livre. Se esta história tocou algo em você, se você já enfrentou traição e se perguntou se graça ou raiva serve melhor, eu adoraria ouvir seus pensamentos. Conte-me nos comentários. Como você teria lidado com aquele momento no salão de jantar? De onde você está ouvindo agora? Já descobriu força que não sabia que possuía durante os capítulos mais difíceis da vida? Suas histórias importam. Elas lembram os outros de que não estão sozinhos nas batalhas quietas travadas atrás de portas fechadas e fachadas elegantes. Compartilhamos essas experiências não por vingança, mas pela esperança e resiliência que elas podem inspirar. Se você encontrou valor nesta jornada, por favor inscreva-se e ative as notificações. Obrigada por ouvir.